Oi, abençoados do Blessing Show, mais um programa, mais um dia do seu talk show cristão aqui na Rede Super. Você sabe que a gente fala de empreendedorismo, arte e fé, e hoje eu tô recebendo aqui um homem muito especial, ele que é empresário, consultor imobiliário, casado, pai, formado em administração de empresas, muitas coisas aqui. Também fundador da Quero Imóveis, lá em Aura. Olha aí. Todo mundo gagueja para falar às vezes Araucária. Araucária. Com vocês, então, Vicente Strasser. É isso? Isso. Bem-vindo. Ó, conheci o Vicente nos eventos aí da vida, né, Vicente? A gente vai falar aqui para vocês. Mas prazer receber você aqui no Blessing Show. Pois é, nossa, eu tô tão feliz, Mari, porque eu sempre penso que às vezes Deus surpreende a gente, não é? E me surpreendeu com conhecer você, né, num evento que nós estávamos, e depois disso surgiu outras oportunidades, e olha onde Deus colocou a gente, aqui batendo papo nesse maravilhoso programa. Sim, Deus é perfeito, Ele conecta. Essas conexões são muito importantes, né? A gente vai falar muito disso, porque às vezes as pessoas não querem sair das suas casas, dos seus lugares de conforto, mas através de uma conexão, quantas coisas podem acontecer, né, Vicente? Pois é, a gente tem uma tendência a ficar muito naquilo da gente, né? Naquela zona de conforto da gente, né? Mas eu penso que, poxa, nós estamos nesse mundo tão pouco tempo, não é? E Deus, ele só espera que a gente mude o passo. Ele vai acrescentando o chão do jeito que ele acha que é o mais importante pra gente. E a gente só tem que confiar e ir caminhando, não é, Mari? É sobre isso. Vicente, você é de Curitiba, nasceu em Curitiba. Nasci aqui pertinho aqui do estúdio, aqui em Curitiba. Ah, é? Mas eu morei sempre na região metropolitana de Curitiba. E em Araucária eu estou desde 89 em Araucária. É mesmo? Eu vou querer saber por que você foi pra lá. Você tem irmãos? Como é que é? Somos uma família bastante numerosa. Nós somos em 8 irmãos. Olha. Nós viemos do norte do estado do Paraná. Viemos a princípio para Rio Branco, Itaperuçu. E aí depois fomos para Fazenda Rio Branco. Rio Branco, a cidade metropolitana aqui de Curitiba. Itaperuçu é outra. É um bairro de Rio Branco lá. Ah, porque tem o município Itaperuçu aqui, né? Eu não sei se já é município ou não Itaperuçu, mas é ali na região de Rio Branco, sabe? Entendi. E aí depois fomos para Fazenda Rio Grande, depois Mandirituba e Mandirituba, agora Araucária desde 89. Que legal. E aí você nasceu num lar cristão? Como é que foi a trajetória? Então, a minha família, ela sempre foi muito, não sei se foi muito habituada em frequentar igrejas, né? Sempre foi habituada. Eu creio que o cristianismo, ele é muito mais do que uma placa ali na frente da igreja, né? Então, assim, na minha família ela é bem variada. Tem pessoas de várias denominações, mas as diferenças são tão poucas quando a gente percebe o que nos une, né? E o que nos une é Cristo, e ele é muito maior do que qualquer denominação, qualquer placa de igreja. Então, assim, eu fui criado nesse lar desta forma, né? Desde criança eu sempre tinha o costume lá de pelo menos uma vez na semana ir até a igreja, né? E depois, quando a gente vai crescendo, a gente vai, por mais que até está escrito, né, na palavra que quando você ensina o filho no caminho que ele deve andar, mesmo que em algum momento ele se desvie, ele vai saber como voltar, né? Ele vai saber porque ele foi ensinado dessa forma. E assim aconteceu com a minha família. Então, em determinados momentos, um sai, vai para um lado, vai para o outro, e depois acaba retornando, graças a Deus. Sim. E aí você, qual era a origem, a denominação da igreja? Era católica? Ou era Os ancestrais foram sempre católicos. E aí depois foi se dividindo, né? Hoje tem um percentual que continua sendo católico e tem um percentual evangélico. Daí dos evangélicos também de algumas denominações diferentes. E moram todos aqui em Curitiba?
Paraná? Não, são todos meio espalhados. Tem em Porto Alegre, Telêmaco Borba, Campo Largo, Paranaguá e Araucária. Sim, manda um abraço aí para tua família. Ah, sim, todos que estiverem assistindo nos lugares que vocês estão, puxa vida. Agora, final de ano, né, a gente tem o costume de procurar reunir o máximo Vocês se reúnem lá? A gente sempre tem esse costume. É difícil, às vezes, reunir todos eles por causa da logística, né? Às vezes fica um pouco complicado. Sim. E cada um também tem a sua família, né? Então, acaba ficando difícil. Mas a gente procura reunir todos, né? Sim. Para confraternizar, que é o que tem de melhor nesse mundo, né? Vicente, e aí você nasceu nesse lar, como é que era a tua relação com Deus nesses períodos? Como é que hoje você é cristão, você é da igreja, qual igreja que você é? Hoje eu sou assembleiano. Olha! Assembleia, ela é um nome muito comum, né? Ela é muito, e daí existem os ministérios, né? Sim. Eu pertenço ao ministério O Evangelho para as Nações. Ministério bem pequenininho, mas pela graça de Deus fui escolhido para estar lá. Né? Muito bom. Mas você é pastor, alguma coisa assim, de cargo? Sabe que muitas pessoas me perguntam isso daí, mas, poxa, você é pastor? Você... Não sou, graças a Deus. Pelo seguinte, eu acho que Deus escolhe a gente, né? Cada um para uma área, né? Para alguma situação, para um ministério. E até o momento que Deus tem me pedido muito para, por onde eu estiver caminhando, as pessoas que eu puder conversar, né? Eu puder testemunhar do amor dele, né, na minha vida, e isso acaba refletindo para outras pessoas, né. Eu tenho até me surpreendido, porque de uns tempos para cá tem aumentado a quantidade de pessoas que a gente tem conversado a respeito disso, sem ter planejado antes, sabe. Então, aí eu fico impressionado com as conexões que existem, né, e como a gente só precisa estar caminhando, que o resto é encargo de Deus. É sobre isso. E aí, voltando um pouquinho, como é que era a tua relação com Deus antes? Porque você se converteu com quantos anos? Como é que foi? Olha, sabe que é interessante, Maria, essa pergunta? Está escrito na Bíblia assim, não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês primeiro. E sabe que isso é uma verdade tão grande? Porque eu lembro que eu era criança ainda, eu tinha Quando eu comecei a me entender por gente, né, eu tinha lá 7 anos, mais ou menos, e veio um grupo de missionários na região de Araucária. E esses missionários, eles fizeram um trabalho ali aos finais de semana. Nós somos de uma família muito humilde mesmo, sim, sabe? Nessa época, a residência que eu morava, ela era as paredes e o teto de lona preta, sabe? Meu pai tinha cortado as madeiras, tinha armado um circo e colocado a família lá dentro, sabe? Então, nós éramos bastante humildes. E aí esse grupo de missionários vieram fazer um trabalho ali na região que eu morava. Esse trabalho consistia em uma vez por semana, nós íamos até a igreja, e aí lá tinha louvores, tinha brincadeiras, tinha um momento de estudo, né? E tinha um lanche depois. Eu confesso que o que vem atraindo foi o lanche depois. Né? Sim, você tinha quantos anos, mais ou menos? Tinha 7 anos. 7 anos. Mas daí o que aconteceu? Quando chegou ao final do período, os missionários falaram assim, olha gente, está acabando o nosso período aqui, agora nós vamos para uma outra região, para a gente comemorar esse tempo que nós vivemos juntos, nós vamos fazer uma confraternização. Então, quando for no final de semana, daí vem todas as crianças trazem os pais, os irmãos mais velhos e tal, né? Porque nós vamos fazer uma celebração. E nós fomos todos lá. Aí, durante a cerimônia, o dirigente falou assim, olha, tem alguns brindes aqui que serão sorteados para as crianças. Tinha 2 brindes. E daí ele sorteou 2 crianças. Eu fui a primeira a ser sorteada, e a segunda foi uma menina, um amiguinho minha lá da época. Os brindes, que eu lembro bem, um deles era uma foto dos missionários. Na época não era digital, nada, era aquela foto impressa, sabe?
eles tinham uma foto deles. Só deles, sem a gente, só eles. E o outro brinde era uma correntinha, banhada a ouro, sabe? Como eu fui o primeiro a ser sorteado, então eu pude escolher qual dos presentes que eu queria. Aí foi toda aquela torcida, né? O pessoal, qual que você vai escolher? E todo mundo, né, falando as opiniões dele. E eu, na época, eu escolhi a foto. E aí a correntinha ficou para a segunda sorteada. Passou algum tempo, a hora que eu cresci um pouco mais, eu pensei, poxa, por que eu fui escolher a foto? Não é? Por que eu fui escolher a foto? Eu acredito que nesse momento foi Deus que fez com que falou assim, olha, tem coisas que são muito mais importantes do que a lembrança, né, aquela dos missionários, para mim tinha mais valor do que o bem que tinha um valor agregado maior, digamos, em termos monetários, né? Mas para mim a parte emocional, assim, da hora, falou mais alto. Então eu creio que é aí que eu senti, poxa, tem alguma coisa além daquilo que a gente enxerga, sabe? E a partir daí eu procurei sempre ir buscando entender mais, né? E Deus me apresentou muitas pessoas importantes durante toda a minha vida. Estou agora com 42 anos, não consigo lembrar de nenhuma época em que Deus não tenha colocado alguém ali para me ajudar, sabe, para me dar conselhos, me contribuir na minha formação espiritual, ou empresária, ou pessoal, enfim, em qualquer área da minha vida, sempre Deus coloca alguém ali para me auxiliar, sabe? Que bênção, Vicente. E aí você continuou o processo, você chegou aí e continuou na mesma igreja que você estava, que vocês frequentavam? Como é que foi que você conheceu novas... Boa, nada, Mari. Como eu queria falar para vocês que estão me assistindo agora, olha, eu fiquei lá o resto até agora, mas não foi assim. A gente tem nas nossas mãos, tem as escolhas, né? A vida apresenta para a gente, eis que te apresenta o caminho da direita e o da esquerda. Livre-arbítrio. Te aconselho que pegue o da direita para que tudo vá bem. Eu gostaria que tivesse sido assim comigo, mas não foi. Eu sempre fui um tanto quanto rebelde, sou ainda até hoje. Ainda estou em formação, ainda estou sendo treinado, sabe? Mas Deus nunca se esqueceu de mim. E sempre Ele procurou me lembrar do porquê que eu estava aqui, do que Ele tinha comigo, sabe? Eu lembro agora, me veio na memória, quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, eu estava aqui na região de Curitiba, assim, na região do Tatuquara, na casa de alguns amigos, até se porventura estiver assistindo o seu Ananias e a dona Eva, uma bênção de Deus, um casal que me adotou ali nessa época da adolescência, e eles, evangélicos, o seu Ananias, mas muito simples, e ele estava um amigo nosso, o Tiago também, e Deus, o seu Ananias estava falando de Deus para o Tiago. E aí eu entrei ali na conversa, e eu lembro que eu falei uma passagem, uma história da Bíblia, e falei aonde que estava escrito aquilo dali. Aí o Tiago, que era da mesma idade minha, foi lá, não, vamos ver se é verdade. Foi lá, pegou lá a Bíblia, lá, puxou lá e tal, me leu, e era verdade. Aí ele falou pro seu Ananias, falou assim, olha, seu Ananias, realmente é verdade, olha, Vicente falou e está escrito aqui. Para eles, o que passou na mente deles? O Vicente já sabia disso. Ele já leu antes, decorou, né, o versículo, decorou o capítulo e tal, né, para depois falar. Mas eu sei que eu não sabia. E eu sei que não tinha como eu saber, porque fazia muito tempo que eu não lia. Aí eu pensei assim, eu falei, puxa, meu Deus, preciso me aprofundar mais, preciso mais, porque sem eu merecer, sem eu correr atrás, sem eu fazer por onde, ainda assim o Senhor me usa. Sim. Imagine se eu for atrás, né? Dá lugar mesmo, né? Imagine se eu falar só, estou à disposição, né? Isso foi que idade? Eu tinha 15 para 16 anos quando isso aconteceu. Mas então isso foi algo, de repente, que você viveu nessa época que você citou dos 7 anos,
Você, como é que era? Você lia a Bíblia? Como é que... Me conta esse processo. Depois dos 15, 16 anos, aí você eu começou comecei a ler com mais frequência. Aí eu comecei a estudar mais a fundo. Mas você não, até então, não lia. Não. Talvez não. Deus te trouxe à memória algo que você leu uma vez há muito tempo. Talvez. Na talvez época do... ele trouxe lá, da época da criança, talvez, né? Ele trouxe lá alguma coisa. Foi um momento marcante ali que Deus... Ele fez eu lembrar, né? Daquilo que eu tinha sentido quando eu era mais jovem. E aí, a partir dos 15, lá, dos 16, por aí, que foi quando isso aconteceu, aí eu passei de uma maneira mais frequente a procurar estudar. E aí, em diferentes denominações, graças a Deus, Deus me apresentou bons amigos em várias denominações. A gente tem um prazer de sentar para estudar, sentar para conversar a respeito de Deus, das coisas de Deus. E isso tem aberto muitas portas, né? Aí teve uma vez que um amigo meu me falou assim, olha, Vicente, aquele que é nascido do Espírito, ele não escolhe para onde ele vai. É como o vento vem de um lado, vai para o outro, você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assim é aqueles que são nascidos do Espírito. E eu garanto para você, isto é uma verdade absoluta. Porque aí eu fui sendo direcionado para vários locais e toda vez foi surgindo uma situação nova e toda vez foi se ampliando. E hoje eu posso dizer que eu tive o privilégio de, quando eu olho assim para trás, né, eu vejo como as coisas foram acontecendo, como parece que era uma coisa que já estava escrito, só que eu não sabia. Só que agora, quando eu olho para trás, eu vejo que uma coisa vai encaixando na outra. Aí a gente vai entendendo os porquês de cada situação. E a gente, uma vez falando com um amigo, ele me falou assim, olha, Vicente, Deus complica, depois descomplica, e depois ele explica por que complicou. E é isso que acontece. Então, hoje eu tenho algumas explicações. Hoje eu sei porque algumas coisas aconteceram e eu sei que tudo foi para um propósito maior. É isso, meu Deus, é bem isso. Muito bom essa sua frase. Deus, ele faz. Às vezes a gente realmente não entende. Exato. Mas lá na frente, ele vai revelar, né? Vicente, e aí, me conta, você hoje tem um filho, é casado, conheceu, qual foi a época? Faz tempo? Quantos anos de casado você tem? Que legal essa pergunta, que legal. Minha esposa tá me... Isso, manda um abração. Deus abençoe meu filho. Quando eu tinha 12 anos, estava voltando das férias do colégio, e aí a professora de português falou assim, gente, vamos fazer uma redação e vocês vão escrever uma carta para vocês mesmo quando vocês estiverem com 30 anos. E aí eu escrevi tudo que eu gostaria que tivesse com 30 anos. E aí eu descrevi a minha esposa, descrevi meu filho, e com vários detalhes, mas vários mesmo, sabe? E eu nem conhecia quem seria a minha futura esposa. Eu fui conhecer ela mais tarde, né? E fui casar com ela muito mais tarde ainda, né? Meu filho também nasceu depois, meu filho hoje está com 11 anos, mas quando eu lembro dessa carta que eu fiz lá atrás, eu vejo que tudo que eu pedi aconteceu. Então, assim, eu creio que Deus ele anotou, isso que você quer, então tá bom. Então vai ser desse jeito, só que no meu tempo, não no seu. Que lindo, meu Deus, Vicente. Deus é perfeito, né? Isso é muito importante porque às vezes a gente tem vezes que a gente esquece que Deus ele é um Deus de detalhes. E aí a gente pede as coisas para Deus e não detalha. Deus, isso eu também entendi no processo. Hoje é assim, assado. A gente que lida muito com o lado empresarial de empreendedorismo, a gente vê que hoje o pessoal faz muito quadro dos sonhos, né? Para visualizar aquilo que você quer e você descrevendo para Deus, com certeza ele dá os detalhes, que só ele para fazer isso, né? Exatamente, e é do jeito que a gente pede. Só que às vezes a gente não sabe pedir, mas é do jeito que a gente pede. Eu lembro só um detalhe só da minha esposa, que eu lembro que eu não sabia qual que seria a altura dela, quais seriam as características dela, não é? Físicas. Mas aí eu falei com Deus, eu falei assim, olha,
que ela seja um pouco mais baixa do que eu e que a medida seja o encaixe do abraço. Eu quero que quando eu abraçar a que será a minha esposa, eu quero que ela se encaixe perfeitamente aqui no meu ombro, aqui no meu peito. É impressionante. Toda vez que eu abraço a minha esposa, eu me lembro disso que eu pedi. Eu faço, puxa Deus, até nisso, né? Meu Deus, eu Tem perdi. isso. Vicente, que legal, muita história. Ó, quando eu conheci o Vicente, eu sabia que ele ia ter essas histórias assim maravilhosas para contar. Ó, a gente vai para um rápido intervalo. Gente, vamos rapidíssimo ao intervalo, porque na volta o Vicente vai falar sobre o lado empreendedor, né? Ele já é empresário, consultor imobiliário, tem muitas coisas aí em relação ao empreendedorismo, em relação à profissão também dele que ele escolheu. Então, na volta, a gente vai saber tudo isso. Fica aí, a gente volta já com o Blessing Show. Estamos de volta com o Blessing Show. Muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Espero que o nosso programa esteja inspirando muito a sua vida. Tem sido muito especial para mim. Espero que esteja sendo para vocês aí também. E ó, eu quero pedir para você, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, nosso Instagram, aqui para você seguir, segue a gente lá. A gente sempre posta os bastidores. Você sabe em primeira mão quem que vai estar aqui com a gente. Segue também e se inscreve lá no canal da Rede Super. Lá você vai conferir os programas completos do Blessing Show. O canal também do Blessing Show, lá estão os cortes dos melhores momentos também. Então não deixe de se inscrever. E eu quero falar, gente, aproveitar aqui, antes da gente continuar a nossa conversa, dos nossos parceiros, os parceiros aqui do Blessing Show que cuidam de mim, da minha produção. Vicente, aqui tem uma galera muito boa cuidando aqui da produção, porque não é fácil, né? Você tem que começar cedo. Gente, ó, quero falar pra vocês, maquiagem, essa maquiagem aqui maravilhosa é da Gigi Santana, que tá o @ dela também. Você que precisa de qualquer tipo de maquiagem, qualquer ocasião, ela atende a domicílio. Então, ó, perfeita, ela me acompanha já há anos, tá aqui parceira, uma mulher de Deus. Então, se você quer maquiagem, quando você quiser, só entrar em contato com ela. Bruno Macari também, cabelo, sempre maravilhoso. Hoje não foi ele, hoje foi a Gi, mas ele arrasa, cuida de mim também há anos. Faz tudo, ele é especialista em mecha. Aqui também o @ dele. Que mais? Unha também, a Cris, perfeita, maravilhosa. Ó, vou deixar aqui para você conferir lá, vai lá. Tem desconto, ó, lembrando que tudo isso tem 10% de desconto para você. E cílios maravilhosos. Vicente, é difícil, mulherada, é muita coisa, viu? Você sabe como é que a sua esposa, ela é vaidosa, é tranquila? Graças a Deus ela é tranquila. É tranquila. Mas eu sei como é que é. Menina, quando o seu filho casar, enfim, a mulherada tem que estar bonita, né? E assim, o cílio, o legal é que você colocou o cílio, tá pronto. Precisa que, ó, peguei, acordei e tô assim. Então, a Mai, tá aqui também o @ dela, ela faz cílios, especialista em cílios, sobrancelha. E é isso, gente, eu quero mandar um beijo pra todos, quero honrar a vida deles, porque estão comigo aí na parceria. E tem muitos outros parceiros também que estão chegando, patrocinadores também. Se você quer ser um dos patrocinadores aqui do Blessing Show, colocar a sua marca, vai ser um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? E ó, vamos voltar pro nosso papo, saber aqui da história do Vicente, lá do empreendedor. Vicente, você decidiu fazer administração, né? Sim. E aí me conta como que você chegou até aí. Como é que foi o processo para você fazer a faculdade? Então, sabe que na época eu trabalhava numa indústria numa metalúrgica. Daí, logo que eu terminei o ensino técnico, depois do antigo segundo grau, né, hoje é ensino médio, aí existia o técnico, que hoje é o pós-médio, né? Aí, na época, eu resolvi fazer o técnico, fiz o técnico na área de informática, programação de sistemas, mas nunca atuei nessa área. Aí, quando eu estava terminando o técnico, eu lá na indústria que eu trabalhava, a gente tinha a oportunidade de conversar com diferentes profissionais de diferentes áreas, né? E aí eu falei com
o Valdir, que na época ele era gerente da produção. Aí eu falei com ele, eu falei assim, Valdir, por que você me aconselha, né? Eles tinham identificado em mim já há algum tempo uma habilidade para liderança de equipes. Aí ele falou para mim, olha, Vicente, faz administração de empresas, porque a administração você vai utilizar em todas as áreas da sua vida. Se você for um bom administrador, vai te favorecer. E a empresa que eu trabalhava era multinacional. Então ele falou assim, por que você não faz comércio exterior? Porque surgem bastantes oportunidades aqui na empresa. Quem sabe, você tendo daí a formação, a gente não possa escolher você, né? E aí eu fui fazer o comércio exterior, fazer a administração Comex, né? E também eu atuei muito pouco no comércio exterior, porque depois quando eu me formei, né? Aí o estudo ele faz alguma coisa com a gente que é abrir a mente, né? E a gente enxerga várias possibilidades e aí a gente vai escolhendo cada uma delas conforme vai se apresentando pra gente, né? E aí você fez, foi quanto tempo? Tempo normal de faculdade? Foram 4 anos. 4 anos normal, né? 4 anos. Aí depois MBA, depois um monte de curso. E você né? curtiu o curso? Gostou? Eu sempre gostei muito, muito mesmo, sabe? Porque a turma que eu peguei é uma turma muito boa mesmo. Teve um período que eu tive o privilégio de atuar em 2 turmas diferentes, mais ou menos na metade da faculdade. Eu travei ela por um período, 6 meses. Quando eu voltei, eu peguei uma outra turma. Então, assim, as 2 eu interajo com eles até hoje. Da segunda turma, a minha esposa, futura esposa, né, estava estudando também, então já teve toda aquela questão. Nós terminamos, ela também é formada em Comex. Meu Deus, que legal! Aí a hora que a gente terminou, um ano depois a gente estava noivo e depois casamos. Que legal, Vicente. Muito bom. E aí depois você foi para os negócios, como é que foi? Já começou no ramo imobiliário, não? Sim, não. Eu trabalhei em diferentes áreas, em diferentes empresas. Todas as empresas que eu entrei, eu sempre falo isso para as pessoas que me perguntam, eu sempre entrei de auxiliar e sempre, quando eu saí em cargos de liderança de equipes. Mas não por habilidade minha. As oportunidades que vai surgindo e você vai aproveitando, né? As oportunidades, vai procurando aprender. Quando você entra de auxiliar, você tem a possibilidade de aprender fazer, né? Para daí depois você liderar aqueles que estão fazendo. Então daí tem uma diferença, porque daí você sabe como que precisa ser feito, né? E daí para você montar a equipe, isso é muito melhor. E sempre quando eu chegava assim no cargo de encarregado ou de gerente, aí ia surgir uma outra oportunidade de outra empresa. Eu sempre deixava uma pessoa lá habilitada, eu sempre tive uma coisa comigo, que as pessoas que estão trabalhando comigo, elas precisam estar prontas para assumir no caso de eu sair. Então, de sempre eu saía, deixava alguém lá na empresa, ocupando o meu lugar, e eu ia para outra empresa, e sempre também começava, ia galgando lá os degraus, até chegar o momento de ir para uma ou outra. E sempre foi desse jeito, até quando eu entrei no ramo imobiliário. As empresas antes eram todas da mesma área, não? Não, diferentes. Indústria de alimentos, atacadista, metalúrgicas, na área industrial foram várias, sabe? Sempre área de logística também bastante, sabe? Então foi em diferentes áreas. E graças a Deus, todas elas, eu tenho amigos até hoje em todas elas. Sempre que a gente se reencontra é uma festa. E na equipe, voltado para a equipe de vendas que você entrava, depende? Equipe de vendas, de logística, de produção, mas tudo na verdade é vendas, né? Só que às vezes você vende para clientes internos, às vezes para clientes externos, né? Mas tudo é vendas. E como diferentes setores, aí você acaba tendo uma visão mais holística do empreendedorismo, sabe? Isso é o legal da administração, né? Que você consegue trabalhar... Consegue atuar em várias áreas, exatamente. Maravilhoso.
E Vicente, aí depois você falou que conheceu o ramo imobiliário. Como é que foi? Foi que época da sua vida? Quanto tempo? Sim, hoje está fazendo 5 anos que eu estou no ramo imobiliário. É uma coisa interessante porque foi um pouquinho antes da pandemia, quando eu entrei para o ramo imobiliário. E olha, gente, você que está me assistindo, talvez você entenda o que eu vou falar para você. A gente não sabe o que é bom para a gente, sabe? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Quem dirá? Eu estava trabalhando no setor mobiliário. Tinha uma loja de móveis direto da fábrica e móveis de alto valor agregado. E eu entrei lá para assumir a gerência de vendas na área de eventos. Então, o que nós fazíamos? Nós identificávamos eventos principalmente ligados ao agronegócio, e aí nós locávamos um espaço dentro do evento e montávamos a loja lá dentro do evento durante o evento. Essa era a estratégia de vendas da empresa e dava muito resultado. E eu atuei nessa empresa por algum tempo. Quando chegou quem trabalha no setor imobiliário sabe que os meses de inverno, ele é ruim para o setor imobiliário, nos meses de inverno. Aí ele melhora. Mobiliário é ruim nos meses de inverno. No seguinte sentido, porque as pessoas elas não vão receber tantas visitas assim no inverno, então elas não se preocupam muito com os móveis da casa durante o inverno. Quando chega lá no mês de setembro, por aí, outubro, aí eles começam a planejar o final de ano. Aí a dona de casa quer uma mesa nova lá porque vai receber visitas, aí eles querem uma TV nova, aí eles querem... Aí vende bem, sabe? É uma época boa de venda no final do ano para o setor mobiliário. Aí, então, passamos todo o inverno, estamos em 2019, passamos todo o inverno. Na época lá eu recebia por comissão, né? Então, assim, se vendia bem, eu ganhava bem. Se não vendia tão bem, eu não ganhava tanto. Mas a gente sempre se preparando para o final do ano. Aí, quando foi em setembro de 2019, eu peguei férias, voltei de férias, a empresa resolveu me demitir. Eu não entendi muito a situação, sabe? Fiquei um grande amigo meu, o dono dessa empresa. Eu também sei que ele também não entendeu por que ele estava tomando aquela decisão, sabe? Eu também sei porque eu percebi que ele estava angustiado para tomar a decisão também, sabe? Nós somos amigos até hoje. E na época eu também não entendi. Isso foi no dia 9 de setembro de 2019. Acredito que uma segunda-feira. Aí eu falei assim, vou procurar outro emprego. Fiz lá currículos, né, imprimi currículos, eu vou entregar currículos. Lá em Araucária tem uma empresa lá que a dona da empresa é uma amiga minha. Aí eu fui lá na empresa dela e ela estava lá. Daí eu falei pra ela, falei assim, Simone, tem vaga de emprego aí? Ela falou, pra quem, Vicente? Eu falei, isso é pra mim. O que você sabe fazer? Eu falei assim, poxa, o que tiver disponível aí eu posso aprender, né? Ela falou assim, eu tenho vaga para operador de empilhadeira. Você sabe operar empilhadeira? Eu falei, sei. Mas você tem o curso? Tenho. Eu falei assim, Vicente, então a vaga é sua. Pega lá seu currículo. Você tinha mesmo? Tem. Olha. Pega lá o seu currículo, traga pra mim que tava eu e meu irmão no carro. Nós dois estávamos procurando emprego. Meu irmão também é operador de empilhadeira. Aí quando eu estava indo pro carro para pegar o currículo, eu peguei o currículo meu e o do meu irmão. E me veio uma intuição muito forte para não pegar essa vaga de emprego. Eu voltei, entreguei os 2 currículos para Simone e falei para ela, falei assim, olha Simone, essa vaga de emprego entrega para o meu irmão, porque ele também é operador de empilhadeira e ele é melhor do que eu para operar empilhadeira. Eu aprendi porque eu liderava equipes de logística. Então eu tinha o curso para eu mostrar como que faz, mas não era do dia a dia, né? Sim. Eu tinha aquela experiência do dia a dia. E o meu irmão não, ele trabalhou no dia a dia mesmo, operando empilhadeira. Daí ela falou, sério, Vicente? Falei, é isso aí. E saí da empresa dela, a empresa do lado da dela era uma imobiliária.
Aí eu entrei no carro, peguei, olhei assim pro lado, assim, vi só o telefone da empresa. Memorizei aquele telefone, cheguei em casa e liguei. Atendeu a Roberta. Daí eu falei assim, Roberta, alguma coisa me falou que vocês estão precisando de funcionários? Sim. Daí ela falou, estamos, eu vou passar pro responsável. Passou pro Alisson, o dono da empresa. Aí eu falei com o Alisson falou assim, vamos agendar uma entrevista? Eu disse, vamos. Aí agendou já para 2 horas depois. Eu fui lá na entrevista e assim eu entrei para o setor imobiliário. Sabe, foi bem assim. Eu creio que foi muito de Deus, sabe? Porque eu entrei nessa empresa em 2019, eu não entendia nada do setor imobiliário. Entrei na empresa, a empresa tinha 6 corretores. Eu lembro de uma cena que eu estava sentado bem assim no canto, assim, na minha mesa, e olhava para os outros corretores, todos eles melhores do que eu, com toda certeza, todos eles com mais habilidades, todos eles mais experientes, sabe, então eu observava o jeito que eles atendiam os clientes, o jeito que eles atendiam no telefone, tudo, e eu pensava assim, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas eu procurei observar todos eles, o jeito que eles faziam, né? E isso ficou gravado na minha memória. Quando foi no final do ano, no início de 2020, em janeiro, os donos da imobiliária, o Alisson e o Marcos, né, que são os sócios, me passaram para gerente de vendas. Com 3 meses de experiência. Aí eu passei a assumir primeiro do informal e depois formal como gerente de vendas. Veio a pandemia, não sei se você lembra, você que está me assistindo, mas na pandemia, a primeira coisa que afetou foi os eventos. Foi cancelado todos os eventos, porque não podia ter aglomeração de pessoas, né? Sim. Aí quando foi um dia, eu entendi o que Deus tinha feito comigo anteriormente. Porque ele já sabia que ia ter a pandemia em 2020. Ele sabia que eu recebia por comissão, por vendas. E ele sabia que ia ser cancelado todos os eventos. Então ele me colocou num outro local. Foi a época que eu mais vendi imóveis, foi em 2020. E eu não teria condições de vender os móveis porque os eventos estavam fechados. Sim. Sabe? Aí que eu te digo que Deus ele sabe o que é melhor pra gente. Só que às vezes a gente não entende. E aí hoje você é proprietário, sócio da Quero Imóveis. Quero Imóveis. Essa empresa que eu entrei foi a Viva Lar. Viva lá. Viva Lar. Eu tenho um carinho muito grande por eles. Um abraço aí, pessoal. Pro Marcos, pro Alisson, para todos aqueles que estavam lá quando eu cheguei, os que chegaram depois e os que ficaram quando eu saí. Eu fiquei lá por 3 anos. Eu assumi lá a gerência de vendas, formar equipes, nós treinamos um monte de corretores, montamos várias equipes. Chegou um momento que daí a gente formou gerentes lá, sabe? Cada gerente cuidava da equipe. Depois me colocaram para gerenciar os gerentes de equipe, sabe? Então foi maravilhoso, sabe? Uma época muito boa. Quando foi em 2019, 2021, quando foi em 2022, em julho de 22, a Viva Lar, ela teve uma festa lá de reinauguração, ela reformulou todo, sabe? Deu uma ampliada grande, sabe? Lembra que eu falei que quando eu entrei tinha 6 corretores? Pois é, nós já éramos uma equipe de 40 e poucos corretores, sabe? Tudo realmente 2 anos consecutivos, prêmio de melhor imobiliária da cidade, sabe? Um monte de contratos assinados, sabe? Era imobiliária, depois se tornou imobiliária, se tornou construtora, sabe? Tem tudo com empreendimentos sendo entregues. Maravilhoso mesmo, sabe? Aí me veio uma intuição de que o meu tempo ali tinha acabado. E eu fiquei, Mário, 1 mês lutando contra isso daí.
um mês lutando contra, puxa vida, Deus me traz aqui, agora que tá tudo bom, agora eu vou ter que sair, né? E ficou aquilo lá, sabe? Aquela angústia e foi aumentando, sabe? Eu falei com o Marcos, que é um dos sócios lá. Ele, além de tudo, ele é o pastor da igreja que eu congrego, né? O pastor presidente, né? Então também tem toda essa questão de, puxa vida, né? Aí eu pegava um aconselhamento com ele, no sentido de, puxa, Deus está me falando que eu preciso sair, mas, puxa, eu quero ficar. E ele fica naquela... Mas não tem jeito, sabe? Eu digo uma coisa para você que está me assistindo. Dura coisa é recalcitrar contra os seus aguilhões. Se Deus te pede uma coisa, a melhor coisa que você faz o que está pedindo. Faz. Porque você não sabe o porquê que ele está pedindo, a gente não tem ciência disso, a gente não sabe o que ele espera da gente, né? Só que às vezes a gente fica batendo o pé e a gente acaba não fazendo. Veja só, a distância do Egito até a cidade prometida era uma distância tão pequena, poderia ser feito tão rápido, e por ficar murmurando, ficar quanto tempo o pessoal vagando no deserto em círculos, né? E só por ficar, se tivesse só, seria muito mais fácil, né? Mas às vezes a gente faz exatamente da mesma forma, e para mim durou um mês isso daí. Aí quando foi na semana do dia 8 de julho, já na segunda-feira, Deus falou comigo, olha, essa é a tua última semana. Quando foi na quinta-feira, cedinho, ele falou, hoje é teu último dia. E foi. Quando foi 2 horas da tarde, tinha encerrado meu período ali na Vivalar. Nossa, eu saí dali muito arrasado, assim, sabe, muito... Porque realmente eu tenho um carinho grande pela Vivalar. Aí quando foi na quinta-feira, eu tinha uma célula, na época fazia aquelas células assim nas casas. Daí nós tínhamos uma célula na casa do Jonathan, que hoje é meu sócio, e fomos lá, depois da célula conversamos um pouco. Na sexta-feira eu pensei assim, puxa, eu vou para a chácara. Nós temos uma chácara na cidade de Contenda, próximo de Araucária, né? Você mora para a chácara lá, esparecer a cabeça, né? Levantei cedo, deixei minha esposa no serviço e estou indo eu para a chácara. Olha, Mário, o que eu vou te falar, eu nem sei porque que eu estou te falando, sabe? Você que está me assistindo, talvez sirva isso para você. Mas estava indo, aí quando eu peguei a BR, aí me veio uma voz assim falando comigo, você falou assim, olha, você está com mágoa, né? Você está angustiado, né? Estou, né? Daí falou assim, eu posso retirar tudo isso de você, se você quiser. Quem não quer, Mário? Falei, claro que eu quero. Você só tem uma condição. E aí que é a questão. Às vezes a gente, quando existe uma condição para que alguma coisa aconteça, a gente pensa, opa, peraí, mas então eu vou ter que fazer alguma coisa? Vai ter. Deus tem o melhor para a gente. Pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Só que antes tem. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós. Aí sim, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Existe a condição. Entende? Daí eu falei, beleza, qual que é a condição? Aí daí essa voz falou para mim, falou assim, olha, vou te mostrar uma pessoa e você precisa dirigir uma oração para essa pessoa. Tranquilo. Falei isso, boa. Essa pessoa nem vai ficar sabendo que eu olhei para ela, né? Eu vou ficar tranquilo, né? Ninguém fica sabendo, beleza? Aí ele falou assim, não, essa pessoa precisa saber. Você vai pegar o telefone e vai mandar uma mensagem para ela da oração. Eu tenho isso gravado no meu celular. Que eu peguei o celular e fiz isso daqui no WhatsApp. Sabe quando você faz isso daqui? Ele parou de ir na pessoa. Aí eu abri, fui lá no áudio, fiz a oração, fechei. 2 minutos depois, sabe quando tá neblina? Que tá tudo tapado, você sabe a neblina? Ele de repente dissipa aquilo dali.
Foi desse jeito que aconteceu. E de ali, ficou tudo bem. Cheguei na chácara, 10 minutos depois, falei com a minha mãe, ela estava lá, falei assim, olha, saí da Vivalar. Nossa, ela falou, não, mas está tranquilo, está tudo bem. Aí resolvi ligar para alguns construtores, né, para mandar mensagem para os construtores, para informar que eu tinha saído da imobiliária. Dali a pouco já um consultor já me ligou, falou assim, olha, Vicente, tem uma outra imobiliária que está precisando de um gerente de vendas. Eu falei assim, olha, agradeci, mas falei assim, mas eu vou esperar um pouquinho, porque, puxa, eu já lutei tanto com Deus para sair, agora eu quero que ele me diga o que eu vou fazer. Dali a pouco um outro falou assim, ó, Vicente, tem uma consultora aqui que está precisando também de um gerente, por isso eu também vou esperar. E daí, quando foi de tarde, o Jonathan, que hoje é meu sócio, ele me ligou, falou assim, olha, Vicente, só para te avisar que eu também saí da Vivalar. Eu cheguei lá agora e saí. E a gente precisa conversar porque eu quero montar um projeto aí com você e tal, né? Daí eu falei, não, beleza, Jonathan, eu tô aqui na chácara, segunda-feira a gente conversa. Aí, Mari, ele falou assim, olha, Vicente, tem um consultor lá em Araucária, é Irmãos Felipe, o nome da construtora. Eles têm alguns imóveis para venda. Para você vender um imóvel, você precisa ter a autorização do proprietário para você poder vender o imóvel. Precisa ser formal essa autorização. Sem você ter essa autorização, você não pode comercializar o imóvel dele. Aí o Jonathan me falou assim, Vicente, eu falei com o Paulo, que é o dono da construtora, e o Paulo deixou a gente vender os imóveis dele. Então, assim, nós já sabemos que os imóveis do Paulo nós podemos vender. Ele falou onde é que está a chave do imóvel, se caso a gente precisar apresentar para alguém, não é? Eu falei, beleza. Era o único imóvel que nós podíamos vender, o do Paulo. Voltei para casa, tinha uma reunião em Santa Catarina, de um projeto lá, o C100, que é um projeto que nós temos o privilégio de participar. Quando foi no sábado pela manhã, a minha esposa, logo que acordamos, daí a minha esposa pegou e falou assim para mim, nós temos o costume lá em casa, sabe, Mari? A primeira oração nós fazemos em família. A gente se abraça, os três, e fazemos a primeira oração. Aí a minha esposa falou para mim, olha, eu tive um sonho nessa noite. E nesse sonho tinha uma mensagem para você nesse sonho, que era assim, até as 2h de hoje, você vai ter uma resposta. Beleza. Vamos almoçar na mãe. Eu fui para casa da mãe para almoçar e tal. Quando foi próximo do horário do almoço, um cliente, que fazia uns 2 anos que eu não falava com ele, pegou um anúncio antigo que tinha no Facebook, printou o anúncio e mandou para mim. Esse imóvel está disponível? Adivinha de quem que era o imóvel? Do Paulo. Daí eu falei, tá disponível, tá disponível. Então, poxa, eu me interessei nele, eu gostaria de visitá-lo, é possível, então, não sei o quê. Falei, claro, é possível sim, a gente pode conversar. Que horas que você quer visitar? 2h. Eu falei, meu Deus, almocei correndo, eu falei assim, eu vou lá para casa para se arrumar, né? Eu vou lá para... Cheguei lá em casa para me arrumar, falei com o meu sócio, falei assim, olha, surgiu uma visita lá e tal. Ele, não, eu vou junto lá com você e tal, beleza. Aí me arrumei quando eu tô saindo de casa para visita. Aí me veio uma voz que fala comigo assim, se você quisesse, eu não precisava mandar recado. Eu podia falar direto com você, mas só que às vezes você não entende. Mari, mas eu desabei lá em casa de um jeito. Porque daí eu falei, puxa vida, eu tenho certeza que é Deus que tá guiando os passos. Aí eu fui lá para essa visita foi só a resposta mesmo. Aí eu conversei com o Jonathan, falei assim, Jonathan, beleza, vamos sentar, vamos conversar. E aí no domingo nós estávamos planejando a Quero Imóveis. E quantos anos já? Tá indo para 3 anos agora a Quero Imóveis. Foi em 22, né? 23, 24. E em julho agora faz 3 anos na Quero Imóveis. E Deus tem abençoado. Graças a Deus. Olha,
Às vezes, você que está assistindo, às vezes você pode achar que é fantasioso isso que eu estou falando para vocês. Mas eu garanto para vocês, não tem nada de fantasia. Na noite de sábado para domingo, eu tive um sonho, estratégias de administração. Agora? Lá Naquele período. Sim. No domingo, nós iríamos acompanhar o lançamento de um livro em Colombo, lá no Santa Mônica, lá em Colombo, lá aquele clube grande. Sim. Lá. Tinha um lançamento de um livro e nós iríamos ir lá com o Jonathan. Aí, no caminho para lá, eu falei assim, Jonathan, vamos montar então imobiliário. Falei assim, tem 2 estratégias de administração que nós podemos fazer e as 2 dá certo. Legal, Vicente, qual que é a estratégia? Ele falou assim, eu falei para ele, a primeira é o seguinte, se a gente administrar a empresa, como ela sendo nossa. Então nós vamos colocar no papel tudo o que nós queremos para a nossa empresa, tudo como que deve funcionar. Nós 2 assinamos isso daí, imprimimos, colocamos lá na parede para a gente não esquecer e sempre vamos seguir isso que nós combinamos agora. Isso dá certo, porque tanto você quanto eu vai seguir o que foi combinado antes, né? Legal. E qual que é a segunda? Eu falei para ele, assim, olha, a segunda é se a gente conseguir acreditar que a empresa não é nossa. Se a gente conseguir crer que a empresa pertence a Deus e que a gente só trabalha nela, aí não tem como dar errado. Porque daí Deus consegue falar com você e comigo ao mesmo tempo. E com outras pessoas, ele consegue mandar os funcionários, ele consegue tirar aqueles que não, ele consegue mandar os clientes, ele consegue fazer tudo aquilo que nós não sabemos. Daí ele falou assim, puxa, Vicente, parece melhor então essa outra. Eu falei, é melhor. Então vamos acreditar que não é nossa, que a gente só está trabalhando lá e vamos conduzir a empresa como se Deus fosse o nosso patrão, e ele é. Vamos. Beleza, chegamos lá. Daí eu falei para ele, tem mais uma coisa. Primeiro a gente tem que pensar nas coisas de Deus, depois as coisas daqui. Então, da empresa, em primeiro lugar, nós vamos pensar naquilo que Deus quer que seja feito. E daí, eu não sei, eu acredito que o seu público, a maioria, seja cristão. Eu creio que vão entender o que eu vou falar. Existe só um pedido de Deus para a humanidade, que é o ide. Só. Ensine aquilo que vocês aprenderam, passem adiante, façam discípulos, né, em todas as nações, né? É isso. Façam missões. Creio que em Mateus 25, a partir do 31, ou 15, a partir do 31, salvo engano, quando Deus fala assim, olha, tive fome, não me desse de comer, estava enfermo, não foi me visitar, tal. Enfim, são tudo aquilo que a gente faz com o próximo. Isso é o parâmetro que um dia vai ser utilizado. Pois beleza, ficou lá 80 anos, mas nesses 80 anos, o que você fez? O que você fez com um dos pequenininhos é como se estivesse fazendo para Deus. Então, da imobiliária, tudo que entra na imobiliária de receita, uma parte dela vai para projetos missionários do bruto, sabe, Mari? Do bruto. Então, antes da gente pagar as nossas contas, primeiro a gente pega a parte, nós chamamos isso de missão, e uma parte vai para projetos missionários. Graças a Deus, hoje nós estamos ajudando de maneira efetiva missionários no Amazonas, através do CECEM. CECEM, tive o privilégio de fazer parte do CECEM. Através do CECEM, hoje são 14 missionários que são ajudados. No Brasil no Amazonas, no Ceará, São José dos Pinhais. Aí tem na África, alguns países da África, Moçambique, Guiné-Bissau. São vários projetos, todos eles voltados para evangelização. No Amazonas tem o projeto Ribeirinhos, por exemplo, tem uma construção numa base missionária no Amazonas. Inclusive, você está convidada
Em março agora nós vamos ir lá com a turma. Olha, Se Deus falar contigo, se com você quiser, certeza. será maravilhoso. Lá foi construída uma base missionária, e a ideia dessa base missionária, talvez você que está me assistindo, ali no Amazonas, a maioria do transporte lá é fluvial. Sim. Então, para você visitar vários projetos, você precisa de muito tempo, porque em quilômetros é pequena a distância, mas como é por barco, é por hora. É 2 horas, 3 horas, 4 horas de barco. Para você visitar, você acaba demorando muito tempo. Então, nós estamos construindo uma base lá, com a intenção de, quando for essas pessoas visitarem, eles terem onde ficar. E depois que, ao invés deles irem nos projetos, os líderes de cada projeto vêm nessa base, e daí se abastece lá de conhecimento, a gente faz lá seminários, lá daí essa ideia de fazer vários seminários, para daí eles repassarem daí para os demais. Que bênção. E aí, quem quiser conhecer, tem o Instagram do projeto, como é que faz? @CECEM 2022. E aí a pessoa pode contribuir também lá. Sim, existe lá tudo. O CECEM, ela é sem fins lucrativos. Todos os membros ali da diretoria, eles não ficam com 1 centavo para eles, todos são voluntários. Pelo contrário, eles são mantenedores também. Essas viagens que são feitas são todas com recursos próprios. Então a pessoa, eu quero ir lá conhecer o projeto lá do Amazonas. Beleza, vai, mas ele vai com recursos próprios, não é o CECEM que paga para a pessoa ir lá no projeto. Porque tudo que entra no CECEM, ele vai para obras missionárias. Sim. E graças a Deus tem sido uma bênção. Que bênção, Vicente. Vicente, muito bom saber um pouquinho só, né, da tua história, porque se a gente fosse contar tudo que Deus fez, a gente ia ficar aqui bastante tempo. Tem que ter mais programas aí, né, Vicente? Olha só. Ó, eu ia pedir pra você deixar uma mensagem, você deixou várias aí, mas mesmo assim eu quero que você deixe uma mensagem direto para o nosso público de algo mais que Deus tem falado no seu coração para você deixar aí para o nosso público. Olha, primeiro eu quero agradecer muito a você, Mário, o pessoal aí, toda a produção. Poxa, eu nunca fui tão bem recebido. Sabe, quando eu saí de casa, eu pensei assim, veja como a gente é vaidoso às vezes. Eu pensei assim, puxa vida, eu vou lá e vou levar algo do Espírito lá para as pessoas. E vim com isso no carro. Mas olha, gente, a hora que eu estava chegando aqui perto, aí o coração foi aquecendo de um jeito que daí eu percebi que o Espírito Santo já estava aqui, sabe? Então, assim, sabe quando você vai visitar um parente que faz muitos anos que você não vê, que daí você planeja aquela viagem, e daí quando você vai chegando perto, o coração vai ficando quente, porque, puxa, vai dando aquela vontade de chegar, de abraçar, né? Porque é uma pessoa da sua família, né, que está lá. Assim aconteceu hoje. A hora que eu fui chegando aqui perto, foi a primeira vez que eu cheguei aqui nos estúdios, mas a hora que eu cheguei aqui, eu me senti como se todos nós fôssemos da mesma família e que estávamos agora nos encontrando para nos abraçar, para confraternizar. E é isto que é o cristianismo, sabe? Deus mesmo falou, puxa, vou preparar lugar para onde eu estiver vós também. Ou seja, se nós cremos nisso, e nós cremos nisso, um dia nós vamos estar todos juntos, como um só rebanho de um só pastor, e esse pastor é o nosso Jesus Cristo. Amém! Muito obrigada! Grande prazer receber você aqui, conhecer um pouco da sua história, eu tenho certeza que inspirou muito o pessoal aí de casa. Ó, vou deixar aqui também o Instagram do Vicente. Tem outros projetos aí, Vicente, que a gente, né, eventos aí que estão vindo, Graças projetos novos, Mindset Day, né, que a gente iniciou. Se você quiser conhecer, eu vou deixar também aqui o @, vai ter evento agora em dezembro, e vão ter vários aí, né, Vicente, também. Isso, com a graça de Deus, vão ser vários. O próximo agora é São José dos Pinhais, 14 de dezembro. Muito bem. E se você quiser conhecer, segue o Vicente, segue também o Mindset Day. E, gente, muito obrigada de novo, Vicente. Deus continue abençoando a sua vida, usando para onde você for, usando a sua boca para falar aquilo que Ele quer. Te agradecemos demais e agradeço você aí de casa por estar aqui com a gente mais uma vez. Ó, de novo,
Segue a gente lá nas redes sociais se você não segue, para você acompanhar o Blessing Show. E é sempre um prazer ter você aqui. Eu espero você no próximo programa. Deus abençoe e até o próximo Blessing Show.